Bom dia! Estamos aqui de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 208, e estamos numa nova série de devocionais 30 dias com Salmos. E hoje em Mogi das Cruzes está nublado e estamos com um pouquinho de chuva, provavelmente vai ser um dia chuvoso. E nós vamos então dar continuidade ao nosso devocional de hoje e nós estamos então estudando os salmos devocionais e iremos também estudar os salmos proféticos. E hoje nós vamos então em mais um salmo devocional, o Salmo 32, que também é um salmo penitente, né? Um salmo de penitência, de contrição. O Salmo 32, ele tem como título A Bem-aventurança de quem recebe perdão. Nós vamos então fazer a leitura deste salmo, um salmo pequeno, e nós vamos ler. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu refúgio, tu me preservas na tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia lhe assistirá. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, e exultai vós todos que sois retos de coração. Então, temos aqui o Salmo 32, um salmo de penitência. Este é um tesouro, né, do livro de Salmos. É um salmo que passa em revista, então, a essência da relação deste salmista com Deus, né? Um momento muito importante. Então, ele estava vivendo um ciclo, né, de culpa muito grande, de vergonha muito grande. E neste texto, então, nós vemos esta ciranda de culpa destruidora sendo banido do coração do salmista, então triunfando a graça de Deus perdoadora. Então, 6, né, dos 11 versículos são a celebração da graça perdoadora de Deus. E 5 são os depoimentos de Davi para ajudar, então, outros a viverem uma vida espiritualmente dinâmica, sem culpa, através da confissão, através do perdão concedido, então, pela graça divina. Este salmo, ele ajuda, então, o coração pesado de culpa a reconhecer os seus pecados perante Deus, na plena certeza de que ele será ouvido e perdoado. E o resultado será o descanso espiritual e a alegria de celebrar e louvar a Deus. A alegria de ser perdoado, o alívio de sentir um peso imenso ser tirado dos seus ombros, de receber o cancelamento de uma dívida e de viver com a consciência tranquila e poder então desfrutar da paz
interior, porque não era isso que Davi estava, esse salmista então, estava experimentando, né? Ele estava vivendo exatamente o contrário. Mas quando ele confessou o seu pecado e pediu perdão a Deus, então ele teve tudo isso trazido pela graça perdoadora de Deus para a sua vida. Para Davi, significou o perdão de uma transgressão muito grave, né? O encobrimento do seu pecado, a não imputação da sua iniquidade e a purificação do seu espírito de todo o dolo. O apóstolo Paulo cita este Salmo 32, dos versículos 1 e 2, em Romanos, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Vamos lá. Romanos, capítulo 4, de 7 a 8. Então, nós temos este salmo citado por Paulo. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará, então, nenhum pecado. Para tratar, então, com a justificação que acontecia pela fé e não pelas obras, né? Paulo estava tratando disso. A evidência disso, então, se encontra naquilo que Davi omite, do que aquilo que diz, né? Muito mais daquilo que omite do que aquilo que ele diz. Não fala de um homem justo que conquista ou merece a salvação, mas sim este salmo trata de um pecador arrependido que foi perdoado. Ao descrever a bem-aventurança, será bem feliz, será bem sucedido. Não faz, então, essa pessoa, ela, então, livra-se, né, da iniquidade, a sua iniquidade é perdoada. Por isso é chamado bem-aventurado, feliz será aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Não faz menção alguma, então, esse texto de que somos perdoados pelas obras, né? Mas nós somos perdoados por meio do Espírito Santo de Deus, pois é Ele que nos convence do pecado, do juízo e também da justiça. Paulo deduz, portanto, que Davi está descrevendo a felicidade daquele a quem Deus imputa justiça, independente das suas obras, né? Então, depois de cometer o adultério com Betseba e tramar a morte de Urias, Davi se recusou a confessar o seu pecado. Na verdade, ele tentou encobrir o seu pecado. Tentou varrê-lo, né, para debaixo do tapete. E essa recusa, então, obstinada em se arrepender, ele estava lutando, na verdade, contra Deus e fazendo mal a si mesmo. Estava adoecendo. Ele fala que os meus ossos, né, estão como sequidão de estio, e isso tudo pesa de noite e de dia sobre mim, mas eu confessei o meu pecado. Então, quando ele confessa o seu pecado, então a angústia de espírito que ele estava sentindo acabou, né? Porque a sua saúde física, como ele fala nesse texto, também estava se acabando. Ele percebeu, né, que a mão do Senhor pesava sobre ele. Nada mais na sua vida dava certo. O 32:5, nós temos ali: confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Então, aqui nós já temos, por fim, Davi disse aquilo que Deus apenas estava esperando. Não tinha como encobrir de Deus, porque Deus sabia tudo o que ele tinha cometido, mas Deus estava esperando que ele confessasse: pequei. Davi finalmente chamou o pecado pelo nome. Meu pecado, minha iniquidade, minhas transgressões, a transgressão da lei de Deus de não adulterar e não matar. Assim que ele confessou, ele recebeu então a garantia de que o Senhor havia perdoado a iniquidade, perdoado o seu pecado. Ao ver então a sua oração
de confissão e arrependimento respondida, Davi pôde de todo o seu coração, com todo o povo de Deus, né? Então, celebrar esta dívida que foi cancelada diante de Deus. Então, é da mesma forma que Deus provê sobre o povo de Deus, para que eles possam, então, viver em comunhão com Deus e eles sejam, então, livrados nos dias das aflições. Nós precisamos estar diante de Deus, contritos e arrependidos dos nossos pecados. Mas é muito importante a confissão, a contrição é diante de Deus. Quando transbordarem, diz aqui, quando transbordarem as muitas águas, elas não os atingirão. Agora, então, este pecador, confessa e arrependido, se encontra quebrantado e contrito, com profunda gratidão. Davi reconhece, logo após, que Deus é o seu esconderijo, a sua proteção das dificuldades e aquele que o cerca, então, de alegres cantos de livramento. Então, ele sabe que para ser livre, ele precisava confessar e se arrepender dos seus pecados. E agora ele estava, então, com sua alma saltitante, né, alegre, porque ele sabia que Deus o tinha livrado. Então, ele termina nos dando uma advertência. Não sejais como o cavalo, sempre impaciente para avançar, ou a mula que se recusa obstinadamente a ir aonde deve ir, diante de Deus, confessar o seu pecado, a sua transgressão. Se a culpa está nos consumindo, pede ao Senhor o espírito do arrependimento. Confesse. E pede perdão a Deus se você tem transgredido, se você tem ofendido a santidade de Deus, a lei de Deus. E experimente, assim como este salmista, a bem-aventurança de ser perdoado. Seja humilde e reconheça o seu erro e viva como esse salmista, cercado da misericórdia do Senhor. O Senhor quer nos livrar das angústias, nos livrar das aflições, de uma mente adoecida pela culpa e um coração obstinado. Confesse, chega diante de Deus e seja tu hoje cercado pelas suas misericórdias e pelo seu amor e também por alegres cantos de livramento, e se as águas vierem, elas não te atingirão. Que Deus abençoe você e tenha um final de semana abençoado em nome de Jesus. E amanhã nós vamos então estar falando sobre um outro salmo. E eu gostaria que você já estivesse lendo. Nós vamos estar, então, lendo o Salmo 38 e meditando a respeito dele. Deus te abençoe e até amanhã.